Muito bem, muito bem. Bem-vindo a esta segunda aula aí do nosso módulo 4. Nessa aula aqui a gente vai aprender a fazer a integração do nosso projeto com o banco de dados, né? Beleza. Para a gente poder conectar a um banco de dados, a gente precisa ter sempre uma biblioteca específica. Então, cada banco de dados tem a sua. O SQL Server tem a sua, o Oracle tem a sua, MySQL tem a sua, Postgres também tem a sua, né? Então, cada banco de dados a gente precisa ter uma biblioteca específica para a gente conseguir fazer essa integração. Como a gente está usando o Postgres, tem uma biblioteca que é chamada NPG SQL, que é uma biblioteca específica para trabalhar com o Postgres, né? E como a gente faz para instalar essa biblioteca? Pode ver que aqui em referências a gente não tem ela ainda. A gente vai fazer através do método que se chama de pacotes nugget. O que é esses pacotes nugget? É uma área de servidor que um grupo de desenvolvedores aí do .NET eles mantêm, que cada um fabricante ou cada pessoa que deseja desenvolver uma biblioteca e disponibilizar isso, pode informar esses dados lá nesse servidor do Nugget. Lá é como se fosse um repositório de bibliotecas e sempre que você precisar você pode buscar nele. E o legal de buscar nele é que o vínculo aqui dentro do teu programa com aquela biblioteca é através de dependências. Então, se você pegar o teu projeto, levar para uma outra máquina aí para você continuar dando manutenção dele, se ele não tem essa biblioteca, ele vai baixar automaticamente aquela biblioteca para ele utilizar. Então, isso aqui é uma coisa legal de utilizar esse repositório do Nugget. Fica vinculado da onde vai vir essa tua biblioteca. Você não precisa guardar essa biblioteca em arquivo aí no teu computador e sempre que você for usar você precisa ter naquela pasta lá no computador, né? Você consegue fazer a nível de dependência. Isso aqui é legal, porque daí fica ali no histórico do teu projeto, se ele tem, ele baixa automaticamente, você não precisa se preocupar com isso. E como que a gente faz isso? Ó? Aqui dentro do Visual Studio, se a gente vier aqui ó, em ferramentas, a gente tem esse cara aqui, ó, gerenciador de pacotes do Nugget. E aqui dentro a gente tem essa opção do meio, gerenciar pacotes do Nugget para a solução. Então é esse que a gente vai utilizar. Aqui vai abrir uma área, ele já tem várias abinhas aqui dentro, ele já está trazendo o instalado. Então instalado a gente não tem nenhum pacote diferente, a gente só tem os pacotes principais ali da estrutura do projeto. Mas eu posso vir aqui em procurar, então instalado é o que eu consigo visualizar o que eu já fiz de instalação. E procurar, eu consigo procurar um pacote, tá? Vendo aqui ele já vai começar a listar alguma coisa. Note que aqui tem a origem do pacote, ó, nugget.org, então é o endereço lá do servidor do Nugget para fazer essas opções. E aqui eu posso informar qual o pacote ou qual biblioteca eu quero usar. No caso, a gente quer usar a NPG SQL, ó. Então eu vou digitar aqui, ó, NPG SQL. Ele vai procurar aqui de NPG SQL pra gente. E ele já trouxe aqui, ó, NPG SQL, é essa primeira aqui, ó. Então eu posso selecionar ela. Se eu tivesse mais de um projeto em uma mesma solução, eu poderia selecionar qual projeto eu quero. Nesse caso é só o Config, então eu vou marcar ele. E aqui ele informa se eu já tenho instalado essa biblioteca ou não. No caso está não instalado, por isso que está desabilitado, desinstalar, e está habilitado aqui o instalar. E aqui eu posso estar selecionando qual versão. Aqui ele está trazendo para mim que a mais recente estável é a 7.04. E é isso que a gente vai utilizar. Caso você esteja vendo esse curso aqui e de repente tiver uma versão maior aqui, se você de repente pode acontecer de ter alguma incompatibilidade de versões, você pode clicar aqui e selecionar a versão conforme aqui do curso que a gente está usando, tá? Isso é uma coisa bem importante falar. Não que às vezes não vá dar problema ou não, né? Muitas vezes tem atualizações, você pode usar a nova versão, vai estar bem tranquilo. Mas caso você esteja com problema nessa nova versão, venha e selecione a versão que a gente vai estar utilizando aqui dentro do curso dessa aula que você está vendo, tá ok? Selecionei a versão, aqui embaixo ele traz um monte de série de informações do que é feito com essa biblioteca, quem mantém, onde que está ela, histórico de documentação, enfim, para que ela serve, tá tudo ali. Beleza.
Agora eu vou vir aqui e clicar em instalar para que ela vincule essa biblioteca aí ao meu projeto, ó. Cliquei em instalar, ele vai estar vendo aqui as informações do que ele vai precisar alterar. Vamos aguardar um pouquinho aí. Ele está me mostrando aqui agora o que ele vai fazer de alterações no meu projeto, né? Então tudo que ele vai precisar usar, vou dar um OK. Tá aí adicionando, vamos lá. E terminou de instalar, ó. Se eu olhar agora aqui, ó, ele tá com uma bolinha aqui, ó, e um sinalzinho de confirmação em verdinho. Então quer dizer que ele está instalado, ó. Se eu olhar aqui agora, eu posso desinstalar, olha só. Então, se eu quero instalar uma biblioteca, eu venho por esse pacote Nugget. Agora, se eu desmarcar aqui, ó, NPG SQL, né, vir aqui em instalar, ó, ele vai trazer todas as bibliotecas que foram instaladas. Ah, mas o que deu que apareceu todas essas outras aqui, ó? Todas essas outras bibliotecas são dependentes do NPG SQL, então por isso que ele fez a instalação, né? E aí ele instalou todas essas outras aqui também pra gente, ó. Agora tem uma montoeira aí também. E a gente pode vir em instalado, pesquisar também, ó. Quero só NPG SQL aqui. Se eu colocar para filtrar, ó, ele vai trazer só a NPG SQL. Então, tanto em procurar quanto instalado, o que eu digitar aqui ele vai tentar filtrar por aquele nome, tá? Nesse caso agora aqui eu não preciso e daí ele vai listar todas as que eu tenho instalado aí dentro do meu projeto. Beleza, a gente fez a instalação do NPG SQL. Agora se a gente olhar aqui em referências, ele está aqui dentro, ó. Beleza, vou só comentar, deixar de expandir ali. Vou fechar agora o Nugget, agora porque eu não preciso mais dele. Show de bola. Agora a gente precisa criar uma estrutura para conectar no nosso banco, né? E isso a gente vai fazer aqui dentro da pasta controle. Então aqui a gente vai adicionar uma classe que vai ser específica para fazer conexão e desconectar do nosso banco de dados, ó. Então vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui em adicionar, classe, agora vai ser uma classe, eu vou estar adicionando dentro dessa pasta, né? O nome dessa classe aqui que eu vou chamar, ó, vai ser conexão. Só que sem acentuação, né, gente? É conexão, né? Com C maiúsculo, que é nome de classe, seguindo um padrão de codificação, o resto em minúsculo. Como é nome de arquivo, nome de classe aqui, eu não uso acentuação, não uso caractere especial, nada. Vou adicioná-la. Ele já está aqui, ó, conexão, agora eu já tenho aqui a minha classe. Isso daqui não vai ser interno, a gente vai alterar aqui, ó, para public. Por que public? Porque a gente vai utilizar essa classe aqui em toda a área aqui do nosso projeto, sempre que a gente precisar fazer uma conexão com o banco de dados, a gente vai usar assim, por isso que ela vai ser public. E agora aqui eu posso criar os meus métodos, que são as minhas ações aqui dentro da classe, para a gente conseguir fazer uma conexão com o banco e para a gente conseguir fechar essa conexão com o banco, né? Então, qual vai ser a função dessa classe aqui? Ela vai ser uma classe utilitária, que ela vai ter função ou procedimento. Nesse caso agora a gente vai estar sempre chamando de método, né? Porque eu já expliquei para vocês na aula lá de classes e objetos a questão de usar classe e objeto e o nome de métodos, que são funções ou procedimentos, mas aqui a gente chama de métodos. Então a gente vai ter dois métodos aqui, um para abrir uma conexão com o banco e o outro para fechar a conexão com o banco, certo? Essa vai ser a funcionalidade dessa nossa classe aqui de conexão. E por quê? Porque ela vai ter os dados de como se conectar aí com o nosso banco de dados também, tá? Então ela vai ter esse processo. Aonde que a gente vai fazer as rotinas para listagem, para alteração, inclusão? A gente vai criar uma outra classe específica para cada entidade para a gente conseguir fazer essa estrutura, tá? Então aqui o conexão ela vai ser só responsável por gerar uma conexão com o banco de dados e para fechar essa conexão, tá bom? Então aqui agora eu vou criar um método, né? Esse método aqui ele vai ser público, então public. Aqui a gente vai ter um tipo de retorno para esse método. Então o que eu tenho que retornar? Conforme a biblioteca que eu estou usando, eu vou precisar retornar uma estrutura daquela biblioteca. Mas por enquanto eu não vou entrar em detalhe aqui agora, só para a gente ver o funcionamento depois da rotina, tá? Aí a gente vai mudar a estrutura. Por enquanto eu vou deixar a void aqui, tá? Vou chamar aqui, ó, o meu método de getConexão, dizendo que a gente vai retornar uma conexão aqui desse método, né? Ok, beleza.
O que eu preciso, então, para mim fazer ou criar uma conexão com o banco de dados? Eu preciso criar uma rotina para fazer essa comunicação. E isso a gente vai fazer através dessa biblioteca NPG-SQL que a gente criou. Como a gente vai conectar num banco de dados, pode gerar alguns problemas com esse tipo de conexão. E para não travar o nosso programa, a gente precisa utilizar uma estrutura de tratamento que a gente chama de tratamento de exceção. Para quê? Para que se gerar algum erro, por exemplo, ele não conseguiu acessar o servidor onde está o banco de dados, porque o IP não era aquele, o nome da senha está errado, o nome do usuário está errado, o nome do banco de dados está errado, por algum motivo não conseguiu se comunicar com esse servidor. Então isso pode gerar um erro, e se eu não tratar esse erro, o meu programa pode travar. E aí para tudo, o usuário não consegue fazer nada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar isso daí, porque se gerar algum erro, a gente tem que contornar isso, tem que resolver isso de alguma forma, tá? Então a gente vai precisar de uma estrutura de tratamento de exceção. O que a gente chama aqui dentro da programação de try catch. Então a gente precisa ter aqui um try, eu abro e fecho chaves, e aqui a gente tem um catch, que a gente abre parênteses aqui, e a gente usa um objeto chamado exception, E ele até já está me sugerindo as opções. Eu vou dar um tab aqui, que a gente tem um catch. Ou seja, todo bloco de código que eu preciso fazer alguma coisa, eu coloco dentro aqui do try. Caso gerou alguma informação, eu posso aqui dentro do catch fazer algum comando de alteração ou coisa parecida. E o meu programa não vai travar e ele vai continuar executando. Pode ser que ele não consiga conectar lá com o banco? Pode. Mas daí o meu sistema não trava e o usuário pode fechar o sistema, abrir de volta, ou fechar aquela tela, abrir de novo, né? Para ele conseguir fazer essa conexão e trazer os dados. Mas pelo menos não fica a ver navios, né? Ou senão às vezes eu teria que chamar aquele gerenciador de tarefas do Windows e fechar forçado o programa, porque ele está totalmente travado. Então isso é uma forma de a gente resolver esse tipo de tratamento através do bloco de try catch. Então, dentro do bloco try a tradução em inglês é tente, ou seja, é tentar executar aquele código, né? E o catch aqui gerou uma exceção, gerou um problema, você vai tratar isso daqui aqui dentro. O catch é de tratamento, né? Então você pode tratar. Ou você não precisa fazer nada, simplesmente não precisa fazer nada e vai retornar tranquilamente o dado e pronto, né? A conexão, ok? Então tá, aqui dentro do bloco try, então, eu preciso fazer essa chamada da minha conexão com o banco, né? Então o que eu vou fazer? Antes do try aqui, eu vou criar uma variável que vai ser do tipo lá do NPG-SQL, que a gente tem uma classe lá dentro do NPG-SQL que é de conexão, que é justamente para usar para conectar com o banco de dados. Então eu vou chamar ela aqui, NPG-SQL. O nome dela aqui, é Connection. Olha só, ele já está até me sugerindo aqui, Se eu der um Enter, ele automaticamente vai adicionar o using lá, Vou dar um Enter. Olha só, ele já deu um using do NPG-SQL. Mas caso ele não tivesse sugerido, e eu tivesse chamado o nome da classe, note que ele não está reconhecendo. Aí o que a gente precisa fazer? Vir aqui e adicionar um using lá do NPG-SQL, para a gente conseguir usar. E agora ele já identificou, ele já trouxe até com cor diferente aqui, tá? Então eu posso fazer dessa maneira. Eu vou digitando, ele já me sugere, eu dou um Enter, ele já faz o using. Se não, eu tenho que ir lá e adicionar o using manualmente. Beleza. Aqui a gente vai criar uma variável que a gente vai chamar de conexão. E o nome dessa variável, o tipo dessa variável vai ser do quê? Vai ser do tipo NPG-SQL Connection, que é o objeto do NPG-SQL que vai ter uma conexão com o banco de dados. E a gente vai inicializar ela aqui primeiro como nula, para ela já existir. Ela está nula, ela vai estar vazia, mas pelo menos ela já vai existir, tá? Beleza, o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou alterar, em vez de void aqui, eu vou passar o tipo como o tipo NPG-SQL Connection. Porque a ideia não é a gente buscar, a gente ter uma conexão com o banco? Então, vai estar armazenado no tipo desse cara aqui. E depois do bloco do catch aqui, a gente vai fazer um return desse nosso amigo conexão. Tá?
É assim que vai funcionar. Note que agora eu já não tenho mais nenhum erro, nada no meu método. Então a ideia é que aqui dentro do bloco do try a gente estabeleça essa conexão, né? Se der um erro, beleza, a nossa conexão aqui ainda está nulo, porque a gente declarou ela antes, e eu vou fazer o retorno da conexão. Deu tudo certo do bloco try, vai retornar essa conexão com tudo que precisa. Deu algum erro que ele caiu dentro do bloco do catch, vai retornar, mesmo assim vai retornar a conexão, só que ela vai estar nula, beleza, tranquilo, tá? Mas de qualquer forma vai retornar uma conexão, seja aberta ou seja sem ter uma conexão com o banco, mas a gente já vai estar tratando isso para não ter erro. Claro que quem chamar o método conexão lá, vai ter que fazer esse tratamento do bloco try-catch lá também, e depois a gente vai ver isso mais para frente. Agora aqui, como é que eu faço essa conexão? Eu vou chamar a minha variável, que ela vai receber aqui, ó, um NPG SQL connection, ó, do tipo connection, e esse cara aqui, ele tem um método construtor, então eu vou chamar um new aqui, ó. Lembra que a gente fez lá quando a gente estava na aula de classe, que a gente chamou sempre com new? A gente tinha lá o carro, e daí a gente queria gerar um novo objeto de carro, era new carro. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai gerar um new NPG SQL connection. E aqui a gente pode usar um método aqui que é para passar informações. E aqui dentro desse NPG SQL connection, né, se eu clicar aqui, ó, e ele vai exibir, eu posso passar uma string de conexão, ou seja, um valor em texto com as informações do que eu preciso para conectar no banco. Qual é o servidor, qual é a porta, qual é o usuário, qual é a senha, qual é a base de dados. Então aqui dentro, ó, eu vou colocar entre aspas duplas, já vou colocar um ponto e vírgula aqui, eu passo a informação de como vai ser a conexão. Ah, aqui até eu renomeei errado, ó, em vez de coerção é conexão, porque é essa nossa variável aqui, né? Aqui eu informo então o dado. Então, como que eu informo qual é o servidor, ou seja, qual é o computador que vai estar rodando esse banco de dados? Eu tenho uma propriedade aqui, ó, chamada server. E depois do igual, eu informo qual é o IP ou qual é o nome desse computador que tem a base de dados. Como essa nossa base de dados está rodando aqui dentro do nosso próprio computador, a gente chama que é localhost. Então, vou informar aqui, ó, localhost. Ou seja, eu posso informar localhost ou eu posso informar o 127.0.0.1, que é o meu IP da máquina local, tá? Mas nesse caso a gente vai informar por localhost, que é o mais fácil. Aí eu coloco ponto e vírgula, eu posso chamar uma outra propriedade, né? Que no caso aqui eu vou chamar a porta, que o nome é port. Eu tenho que usar aqui em inglês porque é essa estrutura que ele utiliza aqui. Ou seja, esse NPG SQL Connection vai pegar cada valor desses aqui, ó, ele está separado por vírgula, ele consegue pegar o server, consegue pegar a porta e depois do igual o valor. Então ele consegue extrair dessa string esses dados, para daí ele conseguir fazer a conexão e armazenar aqui na minha variável conexão, uma conexão pronta e aberta com o banco de dados. Então aqui eu vou informar a porta. Qual é a porta? A porta padrão do Postgres é o 5432. Ou você vai informar a porta que você informou lá na instalação do Postgres. Lembra que nas aulas anteriores ali de banco de dados, a gente fez a instalação do Postgres? Lá a gente informou a porta. Então você tem que informar a porta que você informou lá na instalação, que ele vai estar rodando, né? Vou colocar um ponto e vírgula, eu tenho mais uma propriedade aqui, que vai ser o usuário. O usuário é assim, ó, user-id. Tem que colocar esse espaço aqui mesmo, tá? Então essa string tem que colocar os nomes bem direitinho e bem certinho. Senão ele pode dar um erro e não consegue encontrar ou fazer a conexão com o banco, tá ok? Então ele vai ser user espacinho id e aqui eu vou colocar o nome do meu usuário. No caso, quando eu fiz a instalação lá do Postgres, na aula de banco de dados eu coloquei Postgres lá, eu mantive. Se você colocou outro nome, você vai colocar o outro nome igual você fez a instalação. Ponto e vírgula, agora vem a senha, que é o password, ó. Vou colocar o igual e coloco a senha. Nesse caso, no meu caso, quando eu fiz a instalação lá, eu coloquei o nome da senha de curso. Você vai colocar a senha que você criou. E agora aqui eu tenho que informar o database, ó. Database que é a base de dados. Database igual qual é o nome. A gente criou a nossa base de dados como financeiro. Opa, financeiro. Agora sim, ó. Financeiro. Então você tem que colocar o nome da base de dados igualzinha como você criou lá, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui para fechar a informação. Então, por isso, ó, dentro dessa nossa string,
a gente tem uma propriedade para armazenar o dado de cada informação que o NPGSQL vai precisar para fazer essa conexão aí com o banco de dados, tá? E os dados têm que ser certinho, bonitinho, tá, gente? Se errar alguma coisa aqui, ele vai dar um erro e não vai gerar essa conexão, ok? O que a gente vai fazer aqui, ó? Nesse cat aqui, caso gerou algum erro aqui, a gente pode trabalhar com o cat aqui, né? E a gente vai criar uma opção aqui, ó, message box, ponto. Vou colocar aqui, ó, um show. Lembra que aquela mensagenzinha que a gente fez até no exemplo do botão? É esse cara aqui, ó. Vamos colocar aqui informação, ó, erro ao conectar no banco de dados. Opa, no banco de dados, tá? Mas eu vou colocar mais uma coisa aqui, ó. Vou colocar um 2 pontos e eu vou colocar o erro que vai dar aqui, ó. E eu posso concatenar esse erro aqui, ó. Esse EX aqui é uma informação de variável. Até vamos renomear, vamos colocar erro para facilitar. Pode ser qualquer nome, tá? Isso aqui é o nome de variável que vai ser o tipo aqui da exceção, que vai ter a informação do erro que deu, caso gerou alguma coisa dentro do bloco try. Então eu consigo chamar aqui, ó, erro.message. Qual vai ser essa mensagem? Vai ser a informação de erro que deu lá do banco de dados, ou que não conseguiu acessar, ou que a senha é errada, ou que o usuário não deu certo. Então ele vai armazenar dentro dessa variável de erro, e isso eu consigo pegar essas mensagens. E essas mensagens eu vou juntar com essa informação de erro para facilitar para o usuário na tela, ó. Erro conectar banco de dados, né? E vai mostrar o erro ali. Isso aqui é legal. Depois aqui dessa linha, eu tenho que fazer a abertura, ó. Então ele até já está me sugerindo, ó, conexão.open. Eu tenho que abrir essa conexão com o banco de dados, né? E aí, beleza, show de bola. Aqui ele vai abrir. Aqui para facilitar a vida, ó, eu vou colocar um message box aqui também, com um ponto show, e vou informar aqui, ó, que abriu, tá? Vou colocar aqui, ó, conexão com o banco, ok, tá? Ou seja, ele só vai exibir essa mensagem se tudo aqui der certo. Se não der certo aqui em alguma linha dessas, ele vai cair no cat, daí ele não vai exibir essa mensagem e vai exibir essa daqui, né? Então vai ser uma informação boa para a gente só testar agora. Claro que essa daqui a gente vai deixar, essa daqui depois a gente não vai usar ela, mas agora aqui só para a gente depois testar se essa conexão vai estar aberta ou não. Beleza, eu tenho um método aqui para me abrir a conexão, agora eu preciso criar um outro método para fechar essa conexão aí, ó. Então eu vou chamar aqui, ó, de public, vou chamar de void, porque a gente não vai ter retorno, a gente simplesmente vai fechar a conexão. Então eu vou chamar aqui, ó, de fechar conexão, tá? Até vamos renomear esse método aqui, ó, em vez de get conexão, vamos chamar aqui, ó, não, pode ser get, que é de buscar, né? Vamos manter get. Aqui vai ser fechar conexão. E aí, eu quero fechar uma conexão, eu tenho que saber qual conexão eu vou fechar. Então eu vou precisar ter um parâmetro aqui de informação. Como as conexões que a gente está usando, ó, ela vai ser do tipo NPGSQL Connection, eu tenho que ter um parâmetro do mesmo tipo aqui, ó. Então, vou copiar e colar aqui. Opa, vou copiar e colar aqui. E vou chamar também de conexão aqui, né? Essa conexão é igual essa ou essa aqui? Não. Isso daqui é um parâmetro que eu dei um nome. Isso daqui vai vir de algum lugar, uma conexão de um objeto pronto, né? Lembra lá que a gente criava as instâncias do new lá? Vai ter o carro 1, o carro 2? Isso daqui vai ser uma conexão de lá. Eu coloquei o mesmo nome para facilitar aqui, mas não vai ser a mesma estrutura. Porque esse conexão aqui só vai existir aqui dentro desse método. Esse cara aqui é um que vem de fora, que daí vai existir aqui dentro, tá? Então, só a gente lembrando dessas diferenças. Mas vai ser um objeto do tipo connection, no NPGSQL Connection, a gente vai ter que passar por parâmetro. Beleza, primeiro eu vou verificar aqui se essa conexão aqui é diferente de nula, ó. Se conexão for diferente de null, quer dizer que essa conexão existe e provavelmente ela estava aberta, né? Se ela for igual a nulo, eu não tenho por que tentar fechar ela, porque ela está em branco, eu não tenho o que fechar. Então por isso eu já vou aproveitar e vou verificar aqui se ela é nula. Porém, mesmo assim, se eu for tentar fechar essa conexão, né? Porque eu faço esse comando aqui, ó, conexão ponto
close, ó, que eu tenho o close aqui, ó, certo? Mesmo assim, se ela é diferente de nula, ela existe, e eu for tentar fechar ela, e se nesse momento ali, às vezes o servidor, onde está o banco, perdeu a comunicação, se eu for tentar fechar, já não existe mais essa conexão, ele vai dar um erro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar isso também, ele vai gerar uma exceção. Como é que a gente faz o tratamento? Igual a gente fez aqui, ó, igual dessa forma. Então eu vou ter que ter um bloco de try aqui. Esse bloco de try aqui vai ser para ele tentar fechar a conexão, e aí a gente vai precisar ter um catch, ó. E aqui eu vou dar um tab, olha só, ele já pegou até a estruturinha que eu estou usando lá, ó. Vou dar um tab porque é bem isso mesmo que eu quero usar. Então ele já tem a estruturinha aqui chamada de erro, e aqui agora eu vou colocar uma mensagem, um message box aqui, ponto, show, né? Dizendo aqui, ó, que deu erro ao fechar conexão, ó. Erro ao fechar conexão com o banco. E aqui eu coloco um maisinho aqui, ó, eu chamo erro.message. Aqui tem um espaço. Ó, beleza, então ele vai tentar fechar, se ele fechar deu boa, se der algum erro aqui ele entra no cat para exibir a mensagem, tá? Mas aí não vai, de novo, não vai travar o nosso programa. Então nós temos os dois métodos agora para abrir e fechar uma conexão. Esse daqui vai gerar, aqui eu tenho uma variável que eu vou fazer o retorno dela, se deu tudo certo aqui ele vai retornar a conexão aberta, se deu erro aqui ele vai gerar a mensagem e vai retornar a conexão aqui nula, ou seja, em branco, né? Mas pelo menos não vai dar erro de informação. Se eu for tentar fechar a mesma coisa, ele verifica se é diferente de nulo, se ela existe, né? Ele vai vir aqui e vai tentar dar um try, vai tentar fechar. Se deu um erro na hora de tentar fechar, ele vai gerar essa mensagem aqui e não vai travar o nosso programa. Então a gente já tem um método para abrir e um método para fechar. Vou salvar o meu projeto. Agora, como a gente pode fazer para testar isso daí, né? Para ver se está funcionando essa conexão com o banco, ó. Eu vou vir aqui no meu form principal, e aqui no meu form principal, ó, vou clicar com o botão direito e vou exibir o código. Então eu vou estar entrando dentro da área do meu formulário principal. E aqui eu tenho um método construtor dele, ou seja, na hora que eu estiver executando a informação nele. Então eu vou aproveitar e vou usar aqui, ó. Então antes do initialize component aqui, lembrando que esse initialize component aqui, ele vai criar todos os objetos visuais do nosso formulário. Ou seja, ele vai criar essa imagem, esse painel, vai criar esse menu, a estrutura como a gente tem aqui. É esse método initialize component que vai fazer isso, tá? Depois eu vou explicar uma informação, porque muitas vezes a gente pode precisar usar algum recurso do formulário que se a gente usar antes do initialize component vai dar problema porque não vai existir aquele componente e a gente precisa usar depois. Mas isso eu explico mais para frente. Aqui eu só quero testar então o funcionamento da minha base de dados lá, da minha conexão, né? Então eu tenho aqui, ó, o conexão. Se eu chamar o conexão aqui, ó, e der um ponto, ele não está me trazendo, porque é essa classe aqui, ó, ele não está me trazendo nada. Por quê? Por que não está trazendo nada ainda? Porque eu precisaria abrir um objeto aqui, ó, do tipo conexão aqui, igual a new conexão, né? Ou, aliás, eu vou chamar aqui, ó, de npg SQL, por exemplo, tá? npg SQL, ó. Aí, do npg SQL, eu tenho a opção, ó, ponto, eu posso fazer a chamada dele aqui. npg SQL, tá certo? Ah, não, npg SQL. Eu posso chamar um ponto aqui. Aí eu tenho, ó, get conexão e fechar conexão, né? Mas eu posso melhorar essa classe aqui, porque como ela só vai trazer o dado da conexão e vai fechar, eu não tenho propriedade, né? Eu não tenho propriedades aqui dentro, ó, eu não tenho atributos aqui dentro que eu precise usar. Eu não preciso criar um objeto dela, né? Lembra como a gente tinha carro lá? Tinha pessoa que a gente testou, carro e tal, ou classe, ou cliente, ou conta que a gente tinha lá. A gente tinha atributos, a gente tinha propriedades. E aí a gente usava dessa forma para conseguir acessar essas propriedades, essas coisas. Nesse caso, essa classe, eu não vou ter essas propriedades, esses atributos. Então, nela, eu não vou ter, eu só tenho aqui os meus métodos, né? Eu não tenho os meus atributos. Eu posso fazer o quê? Eu posso configurar para mim não precisar fazer
essa informação aqui, deixa eu voltar aqui, ó, para mim não precisar fazer essa estrutura aqui, fazer simplesmente aqui, ó, conexão ponto alguma coisa, chamar os métodos, eu consigo transformar esses métodos aqui em estáticos, ó, static. E venho aqui nesse void e coloco static também. Por que isso? Eles são métodos estáticos que eu não preciso ter um objeto do tipo conexão para fazer a chamada desses métodos aqui, né? E aí a gente consegue fazer aqui, ó, conexão ponto, se eu colocar um ponto, agora ele já aparece, ó, fechar e get conexão. Então eu já consigo usar. Vou colocar a informação aqui, ó, e agora eu já tenho esse método getConnection, ó, vai me retornar um NPG SQL Connection. E aí eu consigo criar uma variável aqui desse tipo, ó, NPG SQL Connection, ó. Ele já me sugeriu aqui, se eu der um Enter, o que ele vai fazer também, ó, já vai adicionar o using lá para mim. Senão eu teria que adicionar o using desse cara. Agora aqui eu vou chamar, ó, de conexão, o nome vai ser o nome da variável, né? Conexão. E aí a gente chama direto a classe lá, ó, conexão.getConexão. E por que a gente consegue chamar o método direto, sem precisar criar um objeto do tipo conexão aqui? Porque a gente colocou lá como static. E aí a gente consegue chamar os métodos sem precisar do objeto. Isso é uma coisa legal e a conexão vai se tornar uma classe auxiliar ou utilitária só para fazer isso, né? E ele retorna aqui, ó, um objeto do tipo NPG SQL Connection que a gente está armazenando aqui no Connection, que é um objeto do tipo NPG SQL Connection, né? Se deu tudo certo, ele conseguiu realizar a conexão. Agora eu vou fechar. Vou chamar aqui, ó, conexão ponto fechar conexão. E aí aqui, ó, ele já está até me sugerindo ali, ó, vou dar até um tab, que eu vou estar passando esse meu objeto aqui. Por quê? O fechar conexão, ó, espera um parâmetro do tipo NPG SQL Connection, que é a mesma coisa que a gente está passando aqui. Então a gente passa ele aqui e ele vai fechar a conexão. E aí a gente consegue testar. A hora que ele estiver compilando o nosso projeto, que ele estiver abrindo o formulário, ele já vai tentar fazer a conexão. Se der tudo certo, ele vai gerar a mensagem de ok. Senão ele vai gerar uma mensagem de erro. Vou salvar aqui e agora a gente vai executar, ó. Na hora que ele estiver construindo o formulário principal, que ele estiver exibindo, ele já vai fazer a informação, ó, conexão com o banco ok. Beleza, ou seja, deu certo, né? Se eu der um ok aqui, ó, ele exibiu o formulário principal, né? Como é que ele fez isso, né? Aqui, ó, através dessa opção, a gente colocou um message box aqui dentro. E a gente pode colocar até um breakpoint aqui, ó. Vamos colocar um breakpoint para saber e vamos colocar um breakpoint aqui nesse if, ó, também, tá? Aliás, a gente pode criar um breakpoint até a partir daqui, ó. Colocamos os dois ali, ó. Vamos executar. Vamos ver todo o procedimento que ele vai estar fazendo, ó. Cliquei lá em executar, ele vai tentar abrir o formulário principal, ele parou aqui, ó. Vou ir no F10, eu vou indo passo a passo. Agora ele entra aqui, ele vai tentar criar o objeto NPG SQL Connection com toda essa estrutura aqui, ó. Criou, beleza. Se eu passar o mouse aqui em conexão, ó, e abrir, ó, connection string, ó, tá lá a informação que eu passei para ele, né? E agora aqui ele vai tentar abrir essa conexão, ó. Até antes de eu dar o F10, ó, a gente vai ver o estado aqui, ó. Aqui ele tem uma propriedade chamada state, ó. Ele está closed, ou seja, ele está fechado, ele ainda não está aberto. Agora ele vai tentar abrir conforme aqueles dados. Dei um F10, ó, ele passou. Se eu vier aqui em conexão agora, vier aqui, ó, em state, ó, tá open, ou seja, deu certo, né? Aqui ele mostra a porta, aqui ele mostra o host, que é o servidor, ó, que é localhost. Aqui ele tem o data source, que é da onde ele vai pegar, e aqui ele tem o connection string do que ele vai usar, né? Aqui eu acho que ele tem uma propriedade database, não, ele não tem, ele só vai mostrar o state, e esses dados aí do que ele vai conectar. E aqui ele vai para a ideia de exibir a mensagem, ó. Se eu der mais um F10 aqui, ó, ele veio aqui e exibiu a mensagem, vou dar um ok, ele continua nesse processo. Tá vendo que ele não entrou no catch, ó? Se eu der mais um F10, ó, ele vem aqui para return. Vai retornar o quê? Aquela conexão que está, inclusive, com o estado aberto. Ó. Vou dar mais um F10 aqui, ele vem aqui para dentro. Dá mais um F10. Ó, ele veio aqui para o formulário principal, né? Vou dar um F10, ele vai vir para a parte de baixo aqui, ó. Agora ele vai tentar fechar a conexão. Ó. Vou dar mais um F10. Ele entrou aqui.
Se eu olhar aqui, ó, conexão que ele está vindo como parâmetro, ó, tá na porta, tá lá a mesma connection string e tá lá o state open. E ele vai verificar se é diferente de nulo. Não é porque ele existe, ele tem informação. Então eu vou dar um F10 aqui, agora ele vai tentar vir aqui para fechar, ó. Tentou fechar, conseguiu, não vai entrar no bloco try, e aí ele segue aqui para frente dos dados, ó. Agora ele vai inicializar os componentes, agora eu posso vir aqui em continuar, que daí ele vai abrir o formulário principal, né? Agora eu vou simular uma situação aí que às vezes pode estar com erro, e o erro ele vai mostrar na tela, daí vocês têm que aprender a gerenciar. Vou mostrar aqui primeiro, ó, em vez de Postgres aqui, ó, vou deixar, em vez de post, vou colocar aqui pessoa, por exemplo, tá? Como o nome do usuário, ó, vou salvar. Agora vamos ver como é que ele vai se comportar. Vou dar um iniciar aqui. Ó, já entrou aqui no meu bloco do get conexão, ó, vou dar um F10. Ele pegou os dados, agora ele vai tentar abrir. Olha só. Ele gerou um erro, ó, exceção detectada aqui, ó, password authentication failed para o user pessoa. Se eu passar aqui, ó, ele vai entrar no cat agora aqui. E ele tem aqui, ó, erro ao conectar banco de dados. E aí o que ele vai exibir? Vai exibir o message com aquela mensagem lá, ó, erro ao conectar no banco de dados, ó, password authentication failed for use pessoa. Ou seja, nesse caso aqui, ou a senha de pessoa está errada, ou às vezes o usuário, até pessoa, não existe. Que é o caso, porque o usuário a gente sabe que não existe aqui. Beleza, vou dar um OK, vou dar um continuar aqui. Ele vai tentar fechar a conexão, ó. Se eu passar agora o mouse aqui, ele não tem data source, não tem nada, ó. Ele está até aqui, ó, o state closed, né? E ele vai tentar fechar a conexão agora, ó. Vou dar um F10, ele vai vir aqui, ó, vai tentar fechar e deu o close ali, porque ele está totalmente vazia e ela já está fechada, então ele não vai dar erro nenhum. Vou executar e ele abriu o formulário, né? Claro que ele continuou, o nosso projeto ele não travou e continuou, mas a gente viu que o que estava errado. Então vou colocar agora de volta, ó, Postgres, e aqui em vez de curso, ó, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, por exemplo, tá? Vou salvar, vou executar agora aqui, ó, ele entrou lá, vou dar um F10 aqui agora. Ele vai tentar fazer o open, ó. Deu o cat aqui de novo, ó. Authenticate file por o usuário user, ó. Deu um erro do banco porque a senha foi errada para o usuário Postgres ali. E ele vai tentar fechar, vou dar um executar, abriu de volta o nosso projeto, né? Agora, em vez da senha, ó, eu vou deixar a senha certa. Porém, o banco eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um banco aqui, por exemplo, novo, tá? Vou chamar de banco novo aqui, ó. Vou salvar. E agora eu vou tentar executar. Aliás, nem vou colocar mais os breakpoints, porque a gente já sabe quais as informações que vai rolar. Vou dar um iniciar aqui. E ó, ele vai tentar, ó, erro conectar o banco de dados. Database novo does not exist. Ou seja, a base de dados não existe para a gente tentar se conectar nela, né? E aí ele vai dar uma sequência, ó, no nosso projeto. Beleza, vou deixar aqui a base de dados agora financeiro, tá todos os dados certos. Vou colocar aqui, ó, só ID em vez de user ID, né? Vamos ver como é que vai ser, ó. Vou dar um salvar aqui, vou tentar executar. Ó, code not set, nome do parâmetro ID. Ou seja, ele não encontrou o que significa esse parâmetro ID ali, ó. Tá? Então ele dá essas mensagens pra gente. Ou seja, eu não informei certo. Então, ó, é user traço user, user espaço ID. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, deixei server errado, ó, só coloquei server aqui, ó, tá? Vou tentar conectar agora aqui. Ó, erro, ó, serve, ele não encontrou nos parâmetros, né? Beleza, ó, então vou deixar server, agora tá certo. Mas, por exemplo, port, vou colocar uma porta errada aqui, eu vou colocar 5430 agora. Então são vários tipos de erro que pode dar e que você consegue identificar através dessas mensagens aí o que pode estar dando erro. Inclusive, se nessa aula aqui você tentou executar e estava dando erro, você pode verificar esses dados. Ó. Ele deu erro ao conectar banco de dados, ó, erro ao conectar na porta 5430. Por quê? Às vezes a porta está errada, né? 127.0.0.1 é o IP local. Apesar de a gente estar usando localhost, ele vai tentar se conectar nesse IP aqui, né? Então eu posso usar 127 lá, .0.0.1, ou posso usar o localhost, não tem problema. Mas aqui ele está me indicando que eu não conseguiu se conectar naquela porta lá. Então você tem que olhar que daí a porta às vezes está errada. Mesma coisa com base de dados, com senha. Então,
Com isso, esse erro que deu, você já pode verificar isso, já pode verificar se o Postgre está instalado, se tem a base de dados, se a senha está correta, se a porta está correta. Então, isso tudo você vai conseguir visualizar nisso dali, tá ok? Eu só vou descomentar agora aqui, ó, que era só para mensagem de teste. Então, esse conexão aqui eu vou deixar. Esse conexão aqui, ó, de close, eu vou deixar ele comentado também, tá? Porque daí a gente não vai precisar informar esses dados. Apenas deixar aqui para ele exibir a mensagem caso gerar algum erro de conexão. Isso aqui é bem importante para o restante dos dados do nosso projeto aí. Vou salvar aqui, beleza? E o nosso projeto aí, então, já está conectando com a base de dados, né? Nas próximas aulas agora a gente vai dar andamento à parte de CRUD, então, né? De listagem, inserção, tudo das nossas entidades lá. De estado, de cidade, de pessoa e de conta, tá? E a gente vai criar a estrutura aí para funcionamento com o banco e também a gente já vai começar a criar as telas para interagir com essas informações aí. Então a gente vai ficando nessa aula por aqui e até a próxima aula.